Professora Valdiana Gomes, gramática para vocês, que bom. Quero dizer que estou muito feliz de terem reencontrados no Meet, né? Nossa aula online, ao vivo. Muito bom mesmo. Obrigada pela sua presença, tá certo? E a gente está, sim, se reinventando mesmo para poder permitir que essa aprendizagem chegue até vocês de forma significativa, tá bom? Então, seja nosso parceiro, colabore, venha para assista nossas videoaulas, participe das nossas aulas online, só você ganha com isso. Então, concentre agora o seu coração a Deus, peça a Ele bondade, humildade, sabedoria, que a gente possa encontrar o caminho certo de segui-lo e de propagar os seus ensinamentos, tá certo? Feito isso, vou pedir para que você abra aí sua agenda, tá certo? Faça anotação para que nada fique atrasado, você possa estar sempre atualizando suas atividades, tudo bem? Então, vamos começar a aula de hoje com a correção do módulo 1, da página 92 a 96, um desafio, tá certo? Eu queria chamar a sua atenção para que você não resolva essa atividade junto comigo. Tem gente que está tardando em entregar a atividade, mas que eu já estou percebendo porque só entrega depois que eu faço a correção. Isso não é legal para você, tá certo? Você tem que aprender, tem que tentar, tem que errar, acertar. Se tiver dúvidas, entrar em contato comigo, tá certo? E agora que a gente vai ter esse momento online, mais um momento muito rico para que você tire suas dúvidas. Eu já estava à disposição antes no grupo de WhatsApp, mas agora fica em tempo real. Aí é com você, tá bom? Então, vamos lá. A página 92, a primeira questão, é mais atividades, né? A primeira questão diz o seguinte: leia as frases a seguir e assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. O cachorro dormiu na casinha. O cachorro ficou atento aos ruídos. O cachorro dormiu na casinha atento aos ruídos. Vamos dizer, a questão pede para você dizer se é verdade, né? Verdadeiro ou falso. Em A, o verbo dormir não é de ligação e o predicado é verbal. Exatamente, dormiu, né? Verdade. Em B, o verbo ficar é de ligação e atento desempenha a função de predicativo do sujeito, pois é uma característica do sujeito. Exatamente. Sem nenhuma dúvida. Quem ficou atento? O cachorro. Tá? Quem ficou atento aos ruídos? O cachorro. O cachorro ficou o quê? Atento. Então, é uma característica que volta-se para o sujeito. No caso, o cachorro. Então, verdade o primeiro item, verdade o segundo. Terceiro item. Em C, o verbo dormir é de ligação e o termo na casinha funciona como predicativo do sujeito. Só pela indicação do verbo a gente já sabe que não é verdade. Alternativa, falsa. Em C, o predicado apresenta dois núcleos, o verbo significativo dormir e o predicativo atento. Assim, ele é um predicado verbo nominal? Exatamente, sem sombra de dúvida. Então, como é que fica a sequência? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Agora, reescreva as alternativas falsas, corrigindo-as. Então, vamos lá. Em C, o verbo dormir é significativo e o termo na casinha funciona quando adjunto adverbial de lugar, indicação do lugar. Em C, o predicado possui dois núcleos, que são o verbo significativo dormir e o predicativo do sujeito, que é atento. Qualidade dada. Segunda questão. Una as orações a seguir, de modo que o predicado se torne verbo nominal. Lucas passou por mim. Predicado verbal. Lucas estava apressado. Predicado nominal. Como é que a gente vai fazer? Lucas passou por mim apressado. Lucas, apressado, passou por mim. Você escolhe qual você quer fazer a indicação. Olha aí, o juiz julgou o réu, predicado verbal. O réu é inocente, predicado nominal. O juiz julgou o réu inocente, uma opção. O juiz julgou inocente o réu, outra opção. Você faz um dos dois ou algo que você tenha feito que dê o mesmo sentido. Os convidados assistiram ao concerto, predicado verbal. Os convidados estavam emocionados, predicado nominal. Aí você tem várias sugestões. Os convidados assistiram ao concerto emocionados. Os convidados emocionados assistiram ao concerto. Os convidados assistiram emocionados ao concerto. Né? Você escolhe o que melhor lhe convém. 3. Leia a frase a seguir e assinale a alternativa correta. Ontem eu achei minha professora preocupada durante a aula. Estava mesmo, fiquei muito preocupada pelo fato de vocês não estarem fazendo a agenda. Mas tudo bem.
Vocês me tranquilizaram dizendo que vão fazer. Trata-se de uma oração com predicado verbal, cujo núcleo é o verbo de ligação achar. Trata-se de uma oração com predicado nominal, cujo núcleo é o verbo de ligação achar. Também não. Trata-se de uma oração com predicado verbo nominal, cujos núcleos são o verbo significativo achar e o predicativo do objeto preocupada. Exatamente. Então, o item que responde a questão, terceiro quadrinho. Leia o poema abaixo. Festa da alegria. E a festa acompanhava a noite e o dia, quando a aurora chegava e quando ela se ia. Toda a criançada desfilava pela rua. Brincava enquanto a chuvarada caía. Os meninos correndo, as meninas caminhando. Qualquer um que passava, olhava sonhando. É festa, trovejou à vontade. Mas ninguém trovejou contra a nossa festividade. Acesse 24 de abril de 2018. Que informação do poema comprova que a festa era muito agradável a todos? O fato dela durar dia e noite. Nos últimos versos da segunda estrofe, o lírico diz que qualquer um que passava olhava sonhando. Para você, que sentido tem esses versos? O que vocês acham? Pois para você, qualquer um que passava olhava sonhando. Que a alegria era tanta, né? Que eles imaginavam o quê? Que a festa, que só começar a festa já começava a dar início aos sonhos. Começava a sonhar. Releia a última estrofe do poema. O verbo trovejar tem o mesmo sentido dos dois versos? Explique. Não tem. Na segunda ocorrência, o verbo trovejar foi usado no sentido figurado. Certo? Qual desses dois versos é uma oração sem sujeito? Justifique sua resposta. O primeiro, pois a ação da oração não possui nenhum termo que desempenhe a função de sujeito. O verbo indica um fenômeno da natureza. Isso tem que ficar muito claro para você. Quando indicar o fenômeno da natureza, a oração será sem sujeito. Além disso, ninguém é capaz de praticar literalmente a ação de trovejar. Verdade? Como você interpreta os seguintes versos? Mas ninguém trovejou contra a nossa festividade. Então, a gente quer dizer que ninguém gritou, falou energicamente, ou contra a festa, ou que ninguém fez algo para interrompê-la, para acabá-la, né? Para ficar a seu critério, tá certo? Nesse caso aí, a gente vai associar o trovão a algo de ruído, algo que possa causar certo espanto, certo inoportuno, certo? Leia abaixo os versos de uma canção e responda as questões a seguir. Contam que toda tristeza que tem na Bahia nasceu de uns olhos morenos, molhados de mar. São Paulo, Odeon, 1974, LP, faixa 3, lado 2. Qual é o tipo de sujeito do verbo contar no primeiro verso? Sujeito indeterminado, a gente não consegue identificar esse sujeito. Que efeito foi criado com o uso desse tipo de sujeito? O eu lírico não revela quem praticou a ação, né? Eu já disse. Ou por não saber ou por não querer, fazendo com isso referência aos contos populares e tradicionais que não têm autoria definida. Né? É uma sugestão de resposta. Professor, eu não fiz assim, eu fiz parecido, não tem problema. O importante é que tenha um sentido aproximado. Não pode ser algo que não tenha nada a ver com o contexto. Esses versos tratam do período de chuva no litoral da Bahia, da origem da tristeza na Bahia, do fim da tristeza na Bahia. Da origem da tristeza da Bahia. Muito bem, acertou, né? Sexta questão, página 95. Assinale o período. Antes de embrenhar-se na terceira reforma ortográfica, em menos de um século, já houve outras em 1943 e 1971, é preciso ao menos ter certeza de que Portugal irá segui-la. Assinale a alternativa que substitui corretamente a forma verbal sublinhada. Então, como é que a gente substitui? Tentar encaixar? Exatamente. Resposta correta, item C. Existiram. Leia o poema a seguir. Há um grande som no arvoredo. Parece um mar que lá em cima. É o vento e o vento faz o medo. Não sei se um coração me estima. Sozinho sob os astros certos, meu coração não sai da vida. Ó vastos céus iguais e abertos, que é esta alma indefinida? A obra poética de Fernando Pessoa, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2016, volume 1, página 371. Assinale o que é questionado pelo eu lírico nesse poema. O amor pela mulher amada,
Não. A própria existência do eu lírico? Pode ser. A existência de outras pessoas? A beleza da natureza? Resposta correta: a própria existência do eu lírico. Você que acertou, comemore aí com uma comemoração com o braço. Explique por que a oração que forma o primeiro verso desse poema não possui sujeito. Ora, muito simples, porque é o verbo haver, empregado com o sentido de existir. Então, ele é o que? Impessoal, certo? Olha aí. Tá terminando, vamos já para a página 96. Leia as duas manchetes a seguir. Paraná é goleado em casa pelo Corinthians e segue sem vencer no Brasileirão. Corinthians goleia Paraná e segue 100% no Brasileirão. Qual das manchetes apresenta uma forma verbal na voz ativa? A manchete B. Qual das manchetes apresenta uma forma verbal na voz passiva? A manchete A. Ambas as manchetes apresentam a mesma informação, a vitória de um time e a derrota de outro. Explique o enfoque diferente dado em cada uma delas, criado pelo uso das diferentes vozes verbais. Você vai dizer com calma, né? Na manchete A ênfase dada recai sobre o sujeito que faz a ação, o time do Paraná, que sofreu a ação de ser goleado. Na manchete B, a ênfase está no sujeito, o time do Corinthians, que goleou o time do Paraná. Tá certo? Fácil, é só você ter calma, pensar, voltar, analisar e ver a função do sujeito e do verbo no contexto da oração. Qual é a função sintática do termo pelo Corinthians na manchete A? Ele é o quê? Agente da passiva. Leia as orações a seguir e classifique-as de acordo com a voz verbal. Assinale A para que estiver na voz ativa, P na passiva e R na reflexiva. Aos domingos, as crianças passeavam de bicicleta. Olha aí, quem passeava de bicicleta? As crianças. Então, A, né? Alguns meninos feriram-se no brinquedo, fizeram e receberam a ação. Então, reflexiva. Os aventureiros se perderam na trilha, fizeram e receberam a ação, reflexiva. As regras foram ignoradas pelos novos atletas. Ó, que foi ignorada? As regras, né? Por quem? Pelos atletas. Então, passiva. O menino foi socorrido pelo bombeiro. Também passiva. Ele não fez a ação, ele recebeu a ação. Ok? Então, a gente encerra assim, né, essa atividade do módulo 1. E você vai agora pegar a sua gramática, tá certo? E vai fazer essa atividade no próprio livro de gramática, página 42 a 47, certo? Espero que vocês tenham gostado. Vejam com calma a nossa proposta de correção. Até a próxima aula. Um abraço e não esqueça de fazer sua agenda. Até a próxima aula, se Deus quiser.